Olá, amigos e amigas internautas do PNB Online. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. E nós vamos entrevistar hoje, eu e o jornalista professor Pedro Pinto de Oliveira, a defensora pública geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro. Ela já foi reeleita como defensora pública do estado de Mato Grosso. Luziane ingressou na defensoria em 2004 e é a primeira defensora de primeira instância a comandar o órgão e a segunda mulher a chefiar a Defensoria Pública Estadual. Formada em Direito pela UNIC em 2001, possui especialização em Direito Civil, Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal. Também possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso. Em 2025, a Defensora-Geral de Mato Grosso foi eleita por aclamação para presidir o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, CONDEG, e vai tomar posse no cargo a partir deste mês. E para caminhar comigo na entrevista com a Defensora Pública Geral Maria Luziane, está comigo o professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira, a quem cumprimento e que fará a primeira pergunta. Obrigado. É uma honra recebê-la aqui, doutora Maria Luziane. Eu gostaria de começar pela estrutura da Defensoria Pública. Há uma concentração de defensores em Cuiabá? Há um desequilíbrio entre a oferta de trabalho na capital em relação ao interior de Mato Grosso? Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa disponibilidade desse serviço importante da Defensoria Pública. Primeiro agradecer, né? É uma oportunidade ímpar estar aqui conversando com vocês nesse espaço, e especialmente falando sobre a Defensoria Pública, né? Que é um prazer muito grande sempre falar sobre essa instituição que tem aí 21 anos de história e estou à frente da Defensoria Pública dos últimos, né, agora completando 2 anos e meio até o ano que vem. Pedro, isso é uma realidade que não existe mais na Defensoria Pública. Quando nós assumimos em 2019, e eu digo 2019 porque eu integro o mesmo grupo que assumiu em 2019, quando era Dr. Clodoaldo, defensor público geral, a gente até poderia falar sobre essa situação de discrepância de defensores entre capital e interior. Em 2024, na minha gestão, nós conseguimos chegar a todas as comarcas. Hoje nós temos 211 defensores no total. Desses 211, menos de 50%, acho que pouco mais de 40% está aqui na capital. E eu digo só Cuiabá. Eu não falo nem Cuiabá e Várzea Grande. Exclusivamente em Cuiabá. Todo o restante está no interior. Então, aquele desequilíbrio que antigamente poderia se dizer, eles estão concentrados nas melhores localidades, isso não existe mais. Tanto que todas as nomeações, todos os concursos, né, o último concurso que inclusive todas as nomeações foram feitas por mim, todos os defensores ficam exclusivamente no interior. Aí a gente, inclusive agora, ainda nesse mês de junho, a gente já vai soltar mais uma nomeação, todos vão para o interior do estado. Doutor Maria Luziane, porque assim, o papel da Defensoria Pública, ele é diferente da Procuradoria-Geral do Estado, que defende o Estado. É diferente do Ministério Público, que é o Custos Legis, né, defende a questão da lei, da sociedade, etc. Mas o papel da Defensoria Pública talvez seja o mais nobre de todos, porque é quem defende o cidadão, até contra o Estado. Então, diante disso, cabe a indagação. Como é que é o orçamento? Vocês têm autonomia? Porque ela é uma instituição que defende o direito do cidadão, dos servidores públicos, de toda a população de Cuiabá e de Mato Grosso, e em alguns momentos até em detrimento do Estado. Em muitos. Em muitos momentos. Então, assim, isso não influi no sentido de que o Poder Executivo, vamos enfraquecer aquela instituição. Como é que está a questão da autonomia da Defensoria Pública? Autonomia nós temos, Antero. Nós conseguimos, né? Existe uma previsão, inclusive na Constituição do nosso Estado. Então, a Defensoria Pública, ela tem essa autonomia. Só que não adianta você ter autonomia e você não ter orçamento, né? Porque, na verdade, são duas coisas distintas. A gente tem toda a plena gestão dos nossos recursos,
há um repasse de duodécimos, onde a Defensoria Pública faz toda a aplicação, eu não tenho que ficar pedindo para autorização para o governo do estado, posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso não existe. Só que o orçamento da Defensoria Pública não é o suficiente para atender todas as nossas demandas. Então, o grande problema da Defensoria Pública é o déficit orçamentário, né? Embora a gente construiu aí ao longo desses últimos anos um trabalho de muito diálogo com o governo do estado, a gente ainda não conseguiu crescer e estar em condições de dizer para você, a gente tem um orçamento tranquilo que a gente consegue atender a todas as necessidades. Isso a gente ainda não está nesse patamar. Em termos de percentuais, quanto do orçamento do estado que vai para a Defensoria e se há alguma luta na Assembleia para melhorar isso? Todos, em termos percentuais, né, a título de exemplo, para 2026 foi encaminhado na LOA algo em torno de 0,65 da receita corrente líquida. Isso é muito, muito aquém da nossa necessidade, né? O Ministério Público é 1,86, por exemplo. Então, assim, é 3 vezes, né, o valor do montante da Defensoria Pública. E a gente, como você mesmo falou, a gente faz atendimento à população. No ano de 2024, nós fizemos 594 mil atendimentos. Este ano a gente já está batendo quase 300 mil atendimentos. Eu não cheguei nem no meio do ano, não completei o primeiro trimestre, ou seja, o primeiro semestre. Na minha previsão é que a gente vai ultrapassar em muitos números do próximo ano. Então, em termos percentuais, isso ainda está muito aquém das nossas necessidades. Doutora Luziane, vamos falar agora de um tipo específico de cidadão, que é o servidor público, e de um escândalo específico, que é o escândalo dos consignados. Eu gostaria de saber qual é o trabalho que a Defensoria Pública está fazendo com relação ao cidadão, servidor público, lesado por esse escândalo. Foi muito bem colocado pelo Antero quando ele falou, né, que a Defensoria Pública ela atende ao cidadão, né, que é a parte mais fraca nessa relação. E é exatamente o trabalho da Defensoria se concentrou nisso. Porque, assim, no momento em que saíram todas essas denúncias, a gente via, né, reunião no Tribunal de Contas, a questão da Assembleia Legislativa, mas sempre uma discussão de governo com empresas. E aí, assim, quem é que está efetivamente passando informações para essa pessoa que está sendo lesada, para essa pessoa que está em condição de superendividamento? A Defensoria Pública está fazendo exatamente isso. Nós abrimos uma força-tarefa, onde nós temos um grupo de defensores e fizemos uma estruturação de uma equipe técnica e fizemos um amplo chamamento para essa população. Nós abrimos todos os nossos núcleos, aqui em Cuiabá fazendo um atendimento especial no período da manhã, né, porque como em Cuiabá a gente tem um número muito grande de atendimentos, para poder possibilitar que no período da manhã ficasse mais tranquilo e um olhar exclusivo para eles. Mas em todos os núcleos do interior, eles estão sendo atendidos. Nesse primeiro momento, o que nós pedimos para que eles fizessem? Levassem para a gente os documentos que eles tivessem, porque eles nem têm todos os documentos, né? Que foi um dos fatores que foi apresentado aí nesse grande... E assim, vou falar aqui para vocês, não é só eles, não. Eu trabalhei durante 11 anos no núcleo do consumidor. Quando a gente fala de superendividamento, via de regra, essas pessoas não têm os contratos bancários. Não é só os servidores públicos, tá? Isso é uma praxe das empresas, elas não entregam. Até em uma entrevista me falaram, mas isso não é ilegal? É ilegal. Só que, infelizmente, quando a gente fala de relação consumerista, normalmente, não estou falando que isso mas normalmente as empresas fazem lesões no atacado. Por quê? Eu atinjo lá 1 milhão de consumidores, desses 1 milhão de consumidores, 10, 100 vão procurar os seus direitos. Ele lesou 1 milhão. Quer dizer, ou seja, é uma praxe, uma praxe criminosa, uma praxe ilegal. Exatamente. Então, assim, não é exclusivamente com os servidores do estado de Mato Grosso. Pois é, mas esse crime, ele é exclusivamente da instituição ou ele é também do estado? Porque o estado de Mato Grosso, antes do atual governo, o estado tinha estabelecido um limite de endividamento de 35%, que esse governo alterou para 60%, e muitos servidores ficaram com endividamento muito maior. Tem servidor que recebeu R$ 2,94 de salários no final do mês. Então, assim, não há também um crime do governo, ainda que seja um crime omissivo.
Porque no governo anterior, o Estado, a Secretaria de Planejamento, era obrigada a manter a guarda do documento. Para quê? Para ver se está fazendo o desconto certo na folha do servidor. E agora, esse governo se autodesobrigou, como quem diz assim, não conhecendo, eu não vou ter o problema. É uma relação. E é uma relação entre o consumidor e a instituição financeira. Embora quem faça o desconto na folha de pagamento seja a Secretaria de Planejamento. Não há, assim, uma ausência do dever em vigilando, como se diz no direito? Entendo que ainda não entrou no nada pessoal, né? Não é nada pessoal, mas não. Isso, né? Entendo que tinha que ter sim, né? Assim, primeiro, e isso falando enquanto defensora do consumidor, né? Como eu disse, eu atuei 11 anos na defesa do consumidor. Permitir que a pessoa tenha uma capacidade de endividamento de 65% da sua renda, isso é absurdo. É totalmente absurdo. Quem vive com 35%? Ninguém vive com 35%. Via de regra, quando se fala de empréstimos, né, o que se orienta, e normalmente o que se orienta em educação financeira é não tenha dívidas. Essa é a primeira coisa. Mas em não podendo, que você trabalhe com uma margem de um limite de 30%, que seria o razoável para 70%, você pagar as suas despesas mínimas necessárias. Se você tem uma capacidade de 65%, e infelizmente nós não temos, e aí são aspectos educacionais e culturais, nós não temos a cultura de ter uma educação financeira, de se cuidar, de se planejar. A gente não tem essa cultura. Então, permitir que a pessoa faça esse tipo de endividamento é muito ruim, né? Isso, como eu falei, trabalhando ali no dia a dia, a gente vê que isso é o que está na folha. Aí ele vai, né, e acaba entrando com outros empréstimos fora da folha com desconto direto na conta. Que aí, no fim das contas, é isso que você falou. Ele vai ter, no final, entra o salário dele, entra todos os descontos, ele vai ter 2,94. Ele sobrevive com isso? Não. O que vai acontecer com ele? Ele vai fazer mais endividamento ainda, porque é normalmente isso que acontece. E é a hora que entra a bola de neve do que a gente fala do superendividamento. Então, a Defensoria Pública está fazendo esse atendimento individual. Só que, nesse momento, Antero, o nosso olhar é para esse cidadão. Tá? Então, assim, eu acredito que o Ministério Público está fazendo a sua parte, Polícia Judiciária Civil também deve estar fazendo a sua parte, todo mundo deve estar fazendo o seu papel. A Defensoria Pública ela vai se concentrar em atender esse cidadão. Então, nós estamos pegando essas documentações. Os que não têm o contrato, a gente está pedindo, né, buscando junto às empresas, porque a gente tem esse poder de requisição, então a gente busca junto às empresas esses contratos, para que a gente tenha ali todas as informações, ou para bloquear, né, que é possível a gente fazer o requerimento judicialmente, né, embora agora já venha aí, está sendo discutida uma lei lá na Assembleia para poder alterar esse limite, ou para suspender e a gente fazer a discussão de uma possível negociação com essa empresa, porque é possível, né? Existem aí modelos de mesas de mediação para superendividamento por parte de outras defensorias de outros estados, e a gente vai adotar esse modelo para buscar resolver o problema desse cidadão e colocá-lo numa condição mínima de sustento para ele poder atender às suas necessidades básicas. Então, é isso que a Defensoria Pública está fazendo. Coletamos esses documentos, ainda estamos fazendo atendimento durante essa semana, e aí agora a equipe técnica vai analisar caso por caso, né? A gente já estava aí com uns 500 atendimentos. A gente vai fazer a análise desses casos, e aí é a hora que a gente chama novamente essa população para dar uma devolutiva e um encaminhamento nesses atendimentos. Doutora Maria Luziane, agora com relação a cada um cumprir o seu papel. A senhora disse que a Defensoria está cumprindo o papel dela com relação ao cidadão, o Ministério Público, com relação à devida investigação, a Polícia Judiciária Civil. Eu queria saber sobre o papel da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nada pessoal, mas perguntando para a cidadã. A senhora não acha que a Assembleia precisa abrir essa CPI do escândalo dos consignados? Nada pessoal para a cidadã? A Assembleia ela tem o poder, né? Ela tem ali dentro das suas atribuições o dever de fiscalizar, entendendo que se está dentro dessa margem de fiscalização. E se há o entendimento de caracterização de alguma omissão do Estado ou qualquer ação do Estado, isso deve ser investigado, né? Então, assim,
Em tese, é óbvio que toda vez que se fala de CPI há um grande temor, né? Mas, gente, é um processo legítimo do poder legislativo, né? Dentro do poder dele de fiscalização, ele pode fazer uma investigação. Então, se entender que é cabível, eles devem fazer. Eu, enquanto cidadã, eu quero que todos que sejam responsáveis por isso sejam devidamente, assim como tanto se fala para os nossos assistidos, né? Praticou algum ato, não tem que responder e tem que pagar pelo que respondeu. Então, assim, se há, tem que ser buscado isso daí. Então, assim, não descarto essa possibilidade, não vejo, confesso que, assim, óbvio que politicamente talvez se eu estivesse do lado de lá não queria, mas também se não tenho nada a dever, por que impedir ou achar errado que o poder faça lá e cumpra o seu papel? Ele estaria cumprindo o seu papel. Até porque você disse aí que a defensoria tem o poder requisitório, né? Sim. Uhum. Mas a Assembleia tem um poder até maior, né? Sim. Ela tem instalada a CPI, ela passa a ter poderes judiciais, né? Sim. De quebrar o sigilo para ver quem é que se locupletou dessa roubalheira contra o servidor, né? Sem sombra de dúvidas. Então, assim, que faça, que se investigue, né? Mas, como eu falei, cada um tem as suas competências. Então, cada um dentro do seu nicho de competência, que faça o que deve ser feito. Deixa eu fazer agora, é nada pessoal e é bem institucional. Sim. 2 perguntas. A primeira com relação à verba indenizatória. A Defensoria Pública paga algum tipo de verba indenizatória? Qual? Pagamos. E a outra é se a senhora defende que a Defensoria tenha, a exemplo do Ministério Público e do Poder Judiciário, um órgão externo de controle. Se isso seria muito bom para o cidadão, para a sociedade e para a própria Defensoria. Sim, a questão das verbas indenizatórias nós pagamos, é uma lei de 2006, né, que estabelece como teto de R$6.000 essas verbas indenizatórias. Esse valor aí a gente paga saúde, transporte e alimentação nesse valor. E é uma lei muito antiga, né, que fala seria até esse valor. Com relação à questão de um órgão de controle, isso já dentro do CONDEG, né, do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais, nós estávamos trabalhando com a possibilidade de criação de um Conselho Nacional da Defensoria Pública, né, que um dos fatores que se teriam ali justamente seria esse controle por parte, né, da atuação dos defensores. Eu entendo como sim, como um órgão bastante importante e necessário, né, não vejo como um órgão exclusivamente correicional, e se houver essa característica correicional é para poder melhorar a instituição. Então, assim, eu vejo também, sim, como bastante positivo. Mas é uma situação que ainda está sendo discutida internamente, né? Então não tem nenhum avanço com relação a isso. Mas, pessoalmente, inclusive nós fizemos, né, discussões aqui internamente em Mato Grosso com a Associação de Defensores e eu manifestei que, pessoalmente, eu sou a favor da criação do Conselho, sim. Olha, indiscutivelmente, a Defensoria Pública, eu acho que há um reconhecimento de toda a população sobre a evolução do papel da Defensoria Pública. Os defensores públicos são muito requisitados e muito procurados. Mas, assim, quais são as maiores questões que são levadas à Defensoria Pública por parte dos cidadãos? Eles batem lá a porta, mas para quê? Para a questão de saúde? Para quê? Quais são? Família. Família? Família. Hoje a gente tem assim um número bem significativo, né, de demandas na área de família. Ainda é o nosso carro-chefe de atendimento. Embora tenha assim essa ideia de que seria muito da área de saúde, mas a área de família, que é alimentos é o ponto que mais se traz para poder discutir. Questão de divórcio, e aí situação litigiosa, né, que não seria amigável, divórcio. A gente tenta até fazer realização de acordos nessa situação, para poder fazer divisão de bens, guarda de filhos, mas ainda bate na nossa porta muito essa questão, principalmente. O principal é alimentos. Inclusive foi matéria de uma novela, né, das 9, em horário nobre,
e explodiu a quantidade de procuras na Defensoria Pública, inclusive por meio do nosso aplicativo, que aí as pessoas descobriram que tem um aplicativo da Defensoria, eu posso marcar, posso fazer agendamento. Então, assim, realmente é uma área que demanda muito a instituição, muito mesmo. Mais uma pergunta para a defensora, e aí é bem pessoal. Eu gostaria de saber, assim, quando você entrou, assumiu o comando da Defensoria Pública e, assim, o que passou pela sua cabeça? Qual é o principal desafio? E se você conquistou e superou esse desafio? Eu não tenho dúvida que quando eu entrei em 2023 como Defensora Pública Geral, meu grande desafio era levar a Defensoria para todo o Estado. Na época, nós estávamos atendendo em 65% das comarcas. Nós tínhamos mais de 20 localidades sem Defensoria Pública. E eu ficava muito angustiada, né? Eu falo que foi eu sou muito inquieta e isso que me trouxe até a administração. Porque desde sempre eu ficava inconformada com a estrutura da Defensoria Pública. Desde quando eu entrei, há 21 anos atrás, eu trabalhei em Várzea Grande e tinha cupim caía na cabeça da gente. A gente dividia um prédio em péssimas condições e era cupim, né, com condições bem, bem ruins. E aí eu falava, por que a Defensoria Pública que atende a população pobre tem que estar desse jeito? É um absurdo, né? E em 2023, eu falava, gente, a gente precisa levar o atendimento da Defensoria para todo o Estado. Porque eram mulheres, né, que queriam buscar algum amparo para poder conseguir um alimento para o filho, era uma pessoa que precisava de um atendimento de saúde, e como eu falei, cada um tem o seu papel, e dentro do sistema de justiça, cada um tem o seu papel. Se essa pessoa, ela precisasse de alguma coisa, ela batia na porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário falava para ela, eu não posso fazer nada por você. Ela batia na porta do Ministério Público, o Ministério Público não podia fazer por ela. O que ela fazia? Ou ela perecia, ou ia para a porta da prefeitura, ou ia para a porta da Câmara e ia conseguir um advogado dativo que às vezes o processo não dava o devido andamento como ela esperava. Então, assim, era uma situação muito desesperadora. E eu falava, por que eu posso ofertar esse serviço em algumas localidades e por que Colniza não tem isso? Por que Cotriguaçu não tem? Então, assim, a minha grande vontade era, eu falo de pintar, era pintar o Mato Grosso de verde, e a gente conseguiu isso em 2024. Né, com bastante conversa, luta ali na Assembleia Legislativa, na construção de orçamento, crescimento orçamentário, negociando com o governo do Estado, na época com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, junto com o governador, secretário Galo, muito conversar, muito mesmo, conseguimos a nomeação de defensores, e como eu te falei, desde que eu assumi, todos vão exclusivamente só para o interior, todos vão, então todos, foi a hora que a gente conseguimos nomear 24 defensores e colocamos em todas essas localidades. Só que aí a gente falou, não parou por aí, né? Aí eu preciso não só ter o defensor, não só ter equipe, eu preciso ter um espaço para essa pessoa trabalhar e atender. Em algumas localidades a gente está dentro de fóruns, outras a gente está com espaços cedidos por prefeitura e está em algumas condições bem precárias. Em Vila Bela da Santíssima Trindade a gente atende na rodoviária, por exemplo. É uma microsala na rodoviária. Então hoje agora o meu sonho é ter condições dignas para poder atender a população em todo o estado. Para o defensor e para o cidadão, principalmente, de ter a condição boa, adequada. Lógico, né? Para o defensor e para o servidor, é óbvio que se você está num ambiente apropriado para trabalhar, seu rendimento é muito melhor, né? E não em condições precárias. E para o cidadão, principalmente, como a gente fala de pessoas pobres, às vezes eles não sabem nem que eles estão dentro da Defensoria Pública. Eles vão no fórum e são atendidos pela Defensoria Pública e eles acham que foi o fórum que atendeu, né? Ou eles estão lá na prefeitura, não foi o prefeito que arrumou alguém para poder me atender. Ele não sabe que é a Defensoria Pública. Então, eu preciso que ele saiba que existe uma instituição, não só na Constituição, mas lá no município dele, atendendo e defendendo os interesses dele. Isso me faz despertar uma pergunta. Quem é que tem direito de procurar o atendimento da Defensoria Pública? A gente fala que toda pessoa vulnerável, né, ou hipossuficiente. Dentro aqui do estado de Mato Grosso, a gente tem algumas regras para essa vulnerabilidade, né? Existe aí uma normativa nossa da Defensoria Pública que fala que você tendo uma renda de 3 salários mínimos individual ou 5 salários mínimos como renda familiar.
Só que às vezes, Antero, quando a gente fala de condição de vulnerabilidade, ela vai além da questão econômica, entendeu? O próprio superendividado, você vai olhar a renda dele, não a renda líquida, mas a renda bruta, às vezes você fala, não se encaixa aqui, mas ele está numa condição de vulnerabilidade. A mulher em situação É de o caso violência. das vítimas dos consignados aí, né? Exatamente. A mulher em situação de violência. Às vezes ela no patrimônio com o marido ou com o seu companheiro ou quem quer que seja, ela não se enquadraria dessa forma nominal. Só que ela não está podendo dispor desses bens nesse momento. Quem vai atendê-la? Então a Defensoria Pública faz o acolhimento e o atendimento dessa mulher até que ela consiga ter condições de encaminhar para algum advogado ou advogada para poder dar a condução do seu processo. Então, existe aí uma análise que não é só fria, numérica. A gente tem que fazer uma análise dessa condição de vulnerabilidade e isso é feito pelo defensor ou a defensora. Mais algum detalhe da Defensoria Pública que nós não lhe perguntamos e que você julga importante que o internauta saiba? Acho que é um pouco do que eu falei, esse processo hoje, esse que a gente fala de pintar mesmo, é um projeto que se chama Pintando Mato Grosso de Verde, que é levar a estrutura digna para todas as localidades onde a Defensoria Pública está. A gente faz um trabalho assim incrível, como eu falei, os números são até impressionantes, 594 mil atendimentos em um ano, é um número muito grande, né? Agora já quase batendo 300 mil, e o que a gente quer é isso, e a gente está deixando muito claro à população que nós estamos ali de portas abertas para atendê-los em todas as situações. O defensor público e a defensora pública são pessoas extremamente qualificadas para esse atendimento. Um outro fator que é muito importante ressaltar, a gente está tendo muitos golpes, muitos assistidos que estão sendo procurados por golpes. Na Defensoria Pública a gente não cobra nada. Então, assim, qualquer mensagem, qualquer coisa que receber falando que você precisa pagar alguma coisa, não é a Defensoria Pública. Desconfie, procure a Defensoria para poder esclarecer, porque nós não cobramos nada. Nós somos uma instituição pública em que tudo ali é gratuito, além do serviço de qualidade. Maria Luziane Ribeiro de Castro, muito obrigado pela entrevista. Na quinta-feira voltamos com Nada Pessoal. Até lá. Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.